começou então a inventar a história. E aí a gente olha, quando vinha castigo, a gente tem na mente que Deus é que castigava o povo por causa do pecado. Não. Essa ideia é antibíblica. Por quê? Porque se tiver essa ideia, a gente vai derrubar tudo de Deus. Que a Bíblia diz que Ele é amor. Nós não somos amor, mas nós podemos amar. E Deus não precisa disso, porque Ele é o próprio amor. Então, pastor, por que o povo começava a ser castigado? A gente tem que entender a questão das consequências. A gente tem que entender a questão do plantio. Que a Bíblia deixa bem claro no Novo Testamento, que tudo que a gente plantar, a gente colhe. Quando o apóstolo escreveu sobre isso, ele estava trazendo uma analogia a respeito da lavoura da época, que eles entendiam muito de lavoura. Então, para entender essa parte, eles usou essa parte de lavoura. Você planta, colhe tudo aquilo que você plantar. Pronto. E no sentido espiritual, sem ter ninguém, nenhum Deus para orientá-los. E aí Deus, por amar tanto o povo de Israel, Ele advertia. Gente, advertir não é brigar, não é bater, é dizer, olha, cuidado. O semáforo, ele adverte o motorista, mas o semáforo não acerta o carro do motorista. Entendeu? Ele adverte. Simplesmente, ele falava para o povo, olha, se vocês abandonarem esses deuses, se vocês jogarem esses deuses para lá, e se vocês aproximarem de mim, vocês vão ter a minha presença sempre. Nenhum inimigo vai entrar no meio de vocês para aterrorizar vocês. Ninguém vai fazer isso. E aí quando você fala assim, mas e quando foi essa situação? Porque aqui começa a história de Israel para chegar no momento do cativo para a Babilônia. Mas não foi Deus que planejou isso para castigar Israel. Não existe isso na Bíblia. No contexto do coração de Deus, não. Deus advertiu ele, olha, vocês estão plantando algo que vocês vão colher alguma coisa séria para frente. Certo? As nações estão com raiva de vocês. E em vez de vocês chegar para mim, vocês querem copiar eles. Aí fica mais fácil para eles pegar vocês. Fica mais fácil para o Egito, para a Babilônia, para todos eles atacar vocês. Porque vocês estão adorando ídolos igual eles. E eu não entro no meio disso. E vocês vão ficar sozinhos, que é vocês que estão afastando de mim. E eles vão vir atacar vocês.
vocês vão ser presa fácil. E foi o que aconteceu. Quando as nações atacavam Israel, era por causa disso. E Deus sempre falava, quando vocês voltarem para mim, eu vou acolher vocês. Voltando para mim, eu acolho. Estou esperando. É por isso que quando uma pessoa desvia, Deus não chora por isso. Deus não se lamenta por isso. Deus não sente por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é pleno. Deus não tem falta de nada. Ele já é pleno nele mesmo, então ele precisa de nada. Mas ele fala, quando você está indo embora, mas você quer ir mesmo? Quero. Tudo bem. Você tem um livre-arbítrio, a livre escolha, eu não vou entrar nessa decisão sua. Mas quando você decidir voltar, eu estou aqui prontinho para te receber. Do mesmo jeito. Sem ódio, sem raiva, sem mágoa, nadinha. E tudo que acontecer de ruim com você lá fora, é o que você está plantando. Aí você vai ter que colher aquilo que você está plantando. Não que eu quero isso para você. Então é dessa forma que Deus trata com o ser humano. E Israel era do mesmo jeito. Então se vocês voltarem para mim e abandonar esses deuses, vocês vão ter a minha presença de novo. E eu vou dar a vitória. Vocês sabem muito bem que toda vez que Israel fazia isso, Israel ficava vulnerável aos inimigos. Tá? E aí Israel, você sabe por que quando é que Deus levantava os juízes? Não é porque Deus olhava e falava assim, eu vou levantar um juiz aqui para ajudar Israel. Não era por causa disso. É porque o povo arrependia dos seus pecados. E eles voltavam para Deus, pedindo misericórdia. E aí Deus levantava um juiz para livrar eles daquele povo. Era isso que Deus fazia. Então Israel, querendo ou não, biblicamente é a única nação na terra que tem a promessa de Deus. Não adianta. Por quê? Porque Deus não deixa cair a promessa dele por terra, que ele fez com Abraão. Para você ter uma ideia, por que Ismael prosperou? Por que Esaú prosperou? Por que a Palestina prospera, o Irã, o Iraque, todos esses inimigos de Israel prosperam? Por causa da promessa de Deus com Abraão. Eles são descendentes de filhos de Abraão, que é de Ismael. Então é tudo povo da promessa. Porém o povo escolhido, Deus deixou bem claro, é Isaac. E o povo de Isaac são os judeus, o povo de Israel. E é por isso que Deus sempre teve o cuidado e amor com esse povo até hoje. É um povo que nunca será destruído na terra. Pode ter certeza disso, que a Bíblia mostra isso. É um povo que Deus sempre cuidou e vai cuidar sempre. As nações hoje, do mesmo jeito que era lá do Antigo Testamento, do mesmo jeito hoje, querem destruir esse pequeno povo aqui, chamado de Israel. Estão querendo destruir. Já era para ser destruído há muito tempo. E por que nunca destruiu, pastor? Por causa da promessa com Abraão. E quando ele faz uma promessa, eu posso esquecer, eu posso ignorar, mas ele não. Ele nunca vai esquecer da promessa. Mesmo que o ser humano chegue ao ponto de perder a salvação, rejeitar a salvação. Mesmo lá no inferno, Deus vai olhar a pessoa no inferno, mas vai dizer, a minha promessa sempre esteve de pé. Você é que não quis essa promessa. Então Deus é tremendo, é maravilhoso. Essa campanha é muito importante com esse tema, porque eu fui esclarecido ali no banco orando a respeito disso. Eu pude ter um tempinho ali com o Espírito Santo, ele me clareou tudo. Que ele disse, qualquer tipo de pecado que você cometer, quando você arrepender e retornar, eu sempre estarei com você. Nunca abandono o meu povo. Nunca. Mas muitas vezes o meu povo me abandona. E o prejuízo é nosso.
é de quem abandona o Senhor. Então o que a palavra de Deus fala, fique perto de mim, fique comigo, e você vai ter tudo na vida. Você vai ter a minha proteção, você vai ter a minha salvação, você vai ter a minha companhia, você vai ter as minhas bênçãos. Então, a garantia de tudo isso é ficar na presença de Deus. Deus abençoe, pastor Joaquim. Graças